quarto ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje? Esperamos que sim, não é, Dodô? Então, gente, ontem, nós estudamos sobre geografia, o extrativismo, onde a gente viu o extrativismo animal, vegetal e mineral. Lembram? Pronto. Então, hoje, nós vamos falar sobre o corpo humano. Hoje nós vamos ver como é que esse corpo humano, ele se constitui e quais os sistemas que tem no nosso corpo, certo? Mais na frente que a gente vai ver cada sistema de forma devagar, que vocês possam entender e também quais são os órgãos responsáveis por cada sistema desse. Hoje nós vamos ter só uma visão geral do que seria o corpo humano, certo, meus amores? Então agora vamos lá para as nossas operações e depois para o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Bom, meus amores, nossas operações de hoje, página 73, onde nós vamos fazer aí a segunda questão. Tem dois probleminhas na letra A e outro na letra B. Vamos lá? Uma quitanda vende por dia 100 tipos de frutas diferentes. Letra A. Quantas frutas vende em 15 dias? Se por dia essa quitanda vende 100 frutas, em 15 dias ela vai vender quantas? Isso daqui, para a gente saber em 15 dias quantas frutas ela vende, a gente vai fazer o quê? Multiplicar, certo? Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Multiplicamos agora pelo 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Passamos o traço e somamos, certo? Então, 0 desce, 0 mais 0, 0. 5 mais 0, 5. Desce o 1. Então, em 15 dias, essa quitanda vende 1.500 frutas, certo? Letra B. Quantas frutas são vendidas em um mês? Em um dia, a gente viu que ela vende 100 frutas. Mas em um mês a gente conta como se o mês tivesse sempre 30 dias. Então, aqui a gente vai multiplicar pelo 30, que são 30 dias de um mês. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Passamos o traço e somamos. O 0 desce, 0 mais 0 desce, 0 mais 0 desce, desce o 3. Então, em um mês, essa mesma quitanda, ela vai vender 3.000 frutas. Certo, gente? Então, agora, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Crianças, hoje o Dr. Carlos vai nos explicar sobre a movimentação do nosso corpo. Ah, Dorinha querida, é importante que as crianças conheçam primeiramente o esqueleto humano. Essa caveira é sua? Na verdade, esse esqueleto é uma reprodução, não é osso de verdade. Ele é só para estudos. O esqueleto humano tem como função principal proteger determinados órgãos vitais, como por exemplo o cérebro, que é protegido pelo crânio. E também os pulmões e o coração, que são protegidos pelas costelas e pelo externo. Os ossos do corpo humano variam em formato e tamanho, sendo o maior deles o fêmur, que fica na coxa, e o menor o estribo, que fica dentro do ouvido médio. São nos ossos que se prendem os músculos por intermédio dos tendões. O esqueleto feminino difere um pouco do masculino, como por exemplo na pelvis, cujo formato favorece a saída de um bebê do ventre da mãe. Fazem parte também do esqueleto humano, além dos ossos, os tendões, ligamentos e as cartilagens. As funções em geral dos ossos incluem sustentação do corpo, locomoção, proteção dos órgãos vitais, produção de células sanguíneas e reserva de cálcio. O meu primo entrou numa academia e disse que vai ficar todo musculoso, mas ele fica cheio de dores. Por que isso acontece, doutor? Bem, aí é questão de musculatura, é o que chamamos de distensão muscular. Quando o músculo é exercitado, acaba sendo distendido, por isso o seu primo sente dores. Porém, essas dores vão passando quando os músculos relaxam, ou acostumam com os exercícios.
Os músculos são os tecidos responsáveis pelos movimentos dos animais, tanto os movimentos voluntários, com os quais o animal interage com o meio ambiente, como os movimentos dos seus órgãos internos, como o coração ou o intestino. Os músculos são constituídos por tecido muscular e caracterizam-se pela sua contratibilidade, funcionando pela contração e extensão de suas fibras. A contração muscular ocorre com a saída de um impulso elétrico do sistema nervoso central, que é conduzido ao músculo através de um nervo. Esse estímulo elétrico desencadeia a potencial de ação, que resulta na entrada de cálcio necessária à contração, dentro da célula e a saída do potássio da mesma. Minha avó fala o tempo todo que tem dores nas costas. Às vezes, na velhice, pode ocorrer um enfraquecimento dos ossos, como a osteoporose. Ela diz que tem problema de junta. Junta tudo e joga fora. Ai, Betinho, tem dias que tu parece que sem graça. Essa história de junta era como se chamava o sistema articular, as junturas, que são formadas por articulações, ou seja, por um ponto de contato entre os ossos. Com relação à sua estrutura, as articulações podem ser classificadas em fibrosas, os ossos são unidos por tecido conjuntivo fibroso, ou cartilaginosas, os ossos são unidos pelas cartilagens, ou sinoviais, possuem um espaço entre os ossos. Nosso corpo é capaz de realizar muitos movimentos, contudo estes movimentos ocasionam atrito. Para amenizar este atrito, nosso sistema articular conta com as bolsas sinoviais. Estas bolsas agem como amortecedores do impacto entre as articulações. Por isso é sempre bom exercitarmos nosso corpo para que os ossos fiquem fortes, as articulações funcionem corretamente e os músculos nos deixem mais resistentes. Então, crianças, eu sugiro que vocês vão correr lá na quadra enquanto eu vou bater um papinho com a professora de vocês. Isso mesmo, crianças. Nada de preguiça, corpo em movimento. Vocês sabem, hoje vamos falar sobre o corpo humano. E para isso, a gente tem que entender como é que ele é constituído, né? O ser humano, gente, ele se distingue dos outros animais porque ele é o único capaz de raciocinar. Como assim, tia Bárbara? De pensar, de mudar o seu ambiente ao redor, certo? Porque ele pode pensar estratégias de como mudar e viver melhor, certo? Porém, com o corpo humano, o ser humano, ele é formado por milhares de células. E por isso nós dizemos que ele é multicelular, porque é composto por milhares de células do nosso corpo. E essas milhares de células, quando elas se juntam em funcionamento, elas vão ter a função de criar tecidos. Tecidos nada mais é do que um conjunto de células, certo? E esses tecidos, quando eles começam também a funcionar, têm a função de quê? De criar órgãos. E esses órgãos, que são conjuntos de tecidos, nada mais é do que a formação de um sistema. Como assim, tia Bárbara? Cada órgão que a gente vai ter no nosso corpo, ele vai fazer parte de um sistema. Como assim? Vamos dizer, o órgão do estômago. O estômago, ele vai estar ligado ao sistema o quê? Digestivo. Que isso a gente vai ver mais na frente, e todos os sistemas que a gente vai ter no nosso corpo, a gente vai ver durante essa quarta unidade, certo? Então, esse sistema, que nada mais é do que o conjunto desses órgãos, ele vai formar o corpo humano. Ou seja, cada processo, né, que vai levar a esse corpo humano ser criado. Inicialmente pela junção de células, que vai formar tecidos, que formam, né, que se juntam e formam os órgãos, que se juntam e formam os sistemas, e esses sistemas, quando eles estão todos formados, ele vai dar origem ao corpo humano, certo, quarto ano? Por sua vez, gente, os sistemas, ao trabalharem juntos, eles vão formar o organismo, tá? E esses organismos vão dar o quê? Funções do corpo, que essas funções do corpo, para que elas tenham que aconteçam de forma positiva, os órgãos, eles precisam estar em funcionamento em perfeita harmonia. Ou seja, para que tudo aqui dentro do nosso corpo aconteça, que a gente fale, que a gente pense, que a gente se alimente, que a gente vá ao banheiro, que a gente sinta sono, que a gente sinta fome, ele tem que estar em perfeita harmonia. Porque senão a gente vai acabar ficando doente ou sentindo algumas dores, alguns problemas no nosso corpo, certo?
Com isso, cada órgão ele vai ter uma função importante que ele desempenha no nosso corpo. Vai ter um órgão responsável pela circulação do sangue, vai ter órgão responsável pela respiração, pela digestão, pela reprodução e etc. Então, cada órgão ele precisa estar em perfeito estado para que funcione e que o corpo ele desempenhe suas funções exatamente e de forma positiva, para que isso não venha levar a gente a sentir alguma dor, a levar alguma doença. Entendeu, gente? Então, cada sistema, cada organismo, ele precisa estar bom e bem para funcionar perfeito, certo? Agora, a gente vai saber quais são os sistemas que envolvem o nosso corpo. O que cada um é responsável pelo quê, certo? Vamos lá. A Bárbara falou, vamos ver os sistemas que compõem o nosso corpo. O primeiro deles é o sistema digestório. É o responsável por absorver o que comemos e também eliminar substâncias desnecessárias do nosso corpo. Ou seja, tudo que a gente se alimenta, ele vai lá absorver sais minerais, vitaminas, nutrientes, carboidratos, proteínas e depois o que não for mais necessário no nosso corpo, ele vai mandar para o intestino e quando mandar para o intestino a gente vai no banheiro, certo? Onde a gente vai eliminar essas substâncias que o corpo da gente não necessita, certo? Já no sistema respiratório, ele absorve o oxigênio do ar e elimina o gás carbônico. O nosso sistema respiratório é como se fosse das plantas também. Lembra quando a gente viu lá em plantas que elas absorvem o oxigênio e eliminam o gás carbônico quando vai fazer a respiração, né? Então a gente também, os nossos pulmões, ele é responsável por pegar o oxigênio no ar, que ele capta do ar da atmosfera, e quando a gente inspira, a gente tá botando para dentro o oxigênio, mas quando a gente expira, a gente tá tirando e eliminando do nosso corpo o gás carbônico, certo? O sistema urinário, além dele filtrar o nosso sangue, ele ajuda na eliminação de substâncias tóxicas do nosso corpo, do nosso organismo, através da urina. Ou seja, o nosso corpo ele está o tempo todo bombeando sangue, porque os órgãos, músculos, tudo ele precisa de sangue para bom funcionamento. Então, o sistema urinário ele é responsável por filtrar esse sangue, ou seja, ele vai tirar do nosso corpo tudo que é tóxico, tudo que não presta para estar no nosso corpo. E quando a gente vai ali no banheiro e faz xixi, a gente elimina essas substâncias tóxicas do nosso corpo, certo? A gente ainda vai ver mais dois sistemas, vamos lá. Sistema cardiovascular. Esse sistema ele é responsável por levar o sangue para todo o nosso corpo, tá? E dele fazem parte o coração e os vasos sanguíneos, tá, gente? Sistema de sustentação e locomoção. Esse sistema é responsável por dar equilíbrio ao nosso corpo e nos transportar a todos os locais onde nós queremos ir, certo? Então, o equilíbrio, né, para a gente ter equilibrado, a gente conseguir ficar em pé e de se locomover, que é a questão de andar, se mexer, certo? E também aí, no livro de vocês não traz, tá? Na página 67 não traz, mas também tem o sistema reprodutor, que é o sistema responsável pela reprodução humana, onde a gente já viu, né, que todos os seres vivos, eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Então, se reproduzir significa ter filhos, certo? Então, esses são os sistemas que a gente tem no nosso corpo, certo, quarto ano? A gente viu hoje. No corpo humano, encontramos células, tecidos, órgãos, sistema e organismo, que todos eles fazem surgir o corpo humano, né? As células que se juntam, que formam os tecidos, que se juntam e formam os órgãos, que se formam e formam os sistemas. E esses sistemas que formam o organismo que precisam estar em ótimo funcionamento para que tudo funcione de forma legal aqui dentro do nosso corpo, certo? E a gente viu que esses sistemas são os sistemas digestórios, que são responsáveis por tudo que a gente se alimenta e retira também do nosso corpo. Quando o corpo percebe que a gente não tem mais necessidade de sugar aqueles nutrientes, ele elimina, como a tia Bárbara falou, através das fezes, né? O sistema respiratório, que é a troca gasosa, onde a gente inspira o oxigênio e expira o gás carbônico através dos nossos pulmões. O sistema urinário,
que ele vai ser o responsável por filtrar o nosso sangue. E quando tem alguma coisa tóxica, a gente elimina do nosso corpo através do xixi, né? Cardiovascular, que é responsável por levar sangue a todo o nosso corpo através do bombeamento do coração e dos vasos sanguíneos. O sistema de sustentação e locomoção, que como a tia Bárbara falou, de equilíbrio e de movimento, certo? De transporte, de pra gente ir para lá e para cá. E o reprodutor, que é a questão da reprodução da espécie humana, onde vão surgir novas crianças, vamos dizer assim. Certo, meus amores? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido o nosso conteúdo. Lembrando que a atividade que vai é a atividade em PDF, na folhinha, que a tia Bárbara vai mandar aí para vocês. Certo? Porque como a tia Bárbara ainda tá com os livros, então estou adicionando no PDF. Aos poucos a gente vai atualizando essa atividade dessa semana. Certo, meus amores? Então, até daqui a pouco no nosso Google Meet e até amanhã aqui no nosso canal.